Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade, por mais esse tempo de estarmos aqui juntos para estudar um pouco mais da Tua palavra. Amém, Que o Senhor. Senhor fale conosco, que o Senhor acalme os nossos corações, a nossa mente, e também pedir Amém. o valor dos enfermos, que o Senhor esteja indo diante deles. Peço em especial pelas nossas vidas, da mamãe, as nossas aqui, que estamos num momento tão difícil, mas que a Tua vontade seja feita. Seja com os demais enfermos da igreja, trazendo cura, trazendo restauração para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos começar lendo Levítico capítulo 8. Quero ler alguns versos desse texto. Nós vamos ler até o verso 14. Diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Toma a Arão e a seus filhos, e as vestes, e o óleo da unção, como também o novilho da oferta pelo pecado, e os 2 carneiros, e o cesto dos pães asmos, e ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação se ajuntou à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: Isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E fez chegar a Arão e seus filhos, e os lavou com água. Vestiu Arão da túnica, cingiu-o com o cinto, e pôs sobre ele a sobrepeliz. Também pôs sobre ele a estola sacerdotal, e o cingiu com o cinto de obra esmerada de estola sacerdotal, e ajustou com ele. Depois lhe colocou o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim, e lhe pôs a mitra na cabeça, e na mitra, na sua parte dianteira, pôs a lâmina de ouro, a coroa sagrada, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele, e o consagrou. E dele aspargiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus utensílios, como também a bacia, seu suporte para os consagrar. Depois derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão, ungiu-o para consagrá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão, e vestiu-lhes as túnicas, e cingiu-os com cinto, e atou-lhes as tiaras, como o Senhor lhe ordenara. Quem fez chegar o novilho? Então fez chegar o novilho da oferta pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da oferta do pecado. Amém. Até aí tá bom. Nós estamos dando sequência no estudo do livro de Levítico, e hoje nós vamos falar basicamente dos sacerdotes, que é uma figura central no livro de Levíticos. E alguns até dizem que o livro de Levítico é um livro relativo aos levitas, é um livro da lei. Há uma série de orientações. Nós vimos semana passada os sacrifícios. Hoje nós vamos nos ater aos sacerdotes e aos sumos sacerdotes. E na semana que vem nós vamos começar a ver não as ofertas, mas já não o sacrifício, mas as ofertas. Esse é um tema muito importante em toda a Bíblia, que a gente tem estudado, um tema grande, que fala do sacrifício, mas é interessante que ninguém podia trazer o seu próprio sacrifício a Deus. Precisava de um mediador, de um intermediário. Então a pessoa tinha que trazer as suas ofertas, o seu sacrifício ao sacerdote, e este, por sua vez, oferecia a Deus. No Antigo Testamento tem 2 figuras proeminentes: o profeta e o sacerdote. O profeta falava de Deus ao povo, o sacerdote fala do povo a Deus. Então o sacerdote leva a oferta a Deus, o sacerdote apresenta o povo diante de Deus, representa o povo. E Deus escolhe dentre as 12 tribos, uma tribo para cuidar de todo o tabernáculo, que é a tribo de Levi. É uma tribo que não vai receber herança, como nós falamos semana passada. E dentre a família dos levitas,
ele escolhe Arão, a família de Arão, que seria a família dos sacerdotes, uma família especial dentro de uma tribo especial. Ou seja, nem todo levita é sacerdote, mas todo sacerdote é levita. Todo sacerdote tem que fazer parte da tribo de Levi, descendente de Arão. Mas nem todos os da tribo de Levi são sacerdotes, apenas os descendentes de Arão. Isso parece simples, mas não é tão simples assim, e tem muita gente fazendo confusão com isso até hoje. Mas toda a tribo dos levitas estavam envolvidos de alguma maneira com o tabernáculo, com o culto, com o transporte do tabernáculo, com o transporte da arca, com a confecção dessas coisas, com o zelo por elas durante toda a peregrinação. Capítulo 8, versos 6 e 7, nós acabamos de ler, diz assim: fez chegar Arão a seus filhos e os lavou com água. Vestiu Arão da túnica, cingiu com cinto e pôs sobre ele a sobrepeliz. Também pôs sobre ele a estola sacerdotal e o cingiu com cinto de obra esmerada da estola sacerdotal e o ajustou com ele. Deus manda Moisés purificar Arão, uma lavagem para tirar toda essa poeira, e depois nós vamos ver que vão ter algumas lavagens cerimoniais. Inclusive, se vocês lembrarem, quando nós falamos do tabernáculo, tem a pia, que é onde ele lava as mãos, ele se purifica antes de entrar. Ele tinha toda uma veste especial, principalmente o sumo sacerdote. E uma coisa que me chama a atenção nesses poucos versículos que lemos é que repete várias vezes que Moisés fazia conforme o Senhor havia mostrado. Há um zelo, um cuidado em Moisés em realmente ser fiel àquilo que Deus mandou. Talvez até por isso Levítico tenha, não só Levítico, o Pentateuco em si, mas Levítico tenha tantos detalhes, porque Moisés queria deixar registrado os detalhes da ordem de Deus, porque tinha que se cumprir, tinha que ser obedecido detalhe por detalhe. Os sacerdotes estavam encarregados do sacrifício e eram sustentados pelo dízimo do povo. Eles trabalhavam no culto a Deus e era responsabilidade do povo sustentá-los. Eles não tinham herança, eles não tinham direito à terra, eles eram sustentados pelo povo. O resto do povo, as outras 11 tribos, poderiam trabalhar e manter seu sustento. Os sacerdotes não podiam, os sacerdotes era para ficar exclusivamente para o culto. O sacerdote ia do homem a Deus com as orações e os louvores do povo. Ele, o sacerdote, representava o povo e pleiteava a sua causa. É interessante que Moisés faz isso, né? Antes de Deus instituir o sacerdócio e começando a andar com o povo no deserto, ele está sempre intercedendo pelo povo. Quando o povo faz o bezerro de ouro e Deus quer destruir o povo, Moisés intercede pelo povo. Moisés é podemos dizer assim, um precursor do ministério sacerdotal. O israelita que desejasse aproximar-se de Deus trazia o seu animal ao átrio do tabernáculo. Vocês lembram o que é o átrio? Que é aquela parte de fora da tenda. Está dentro da cerca, mas é o pátio ali dentro, onde ficava o altar do holocausto, onde queimava fogo, onde tinha aquela fogueira. No altar do holocausto, ele colocava a mão sobre a cabeça do animal para expressar o seu arrependimento e consagração. O animal era morto e seu sangue aspergido no altar. Esse ato de impor as mãos sobre o animal representava isso, arrependimento e consagração. Isso já diz para nós, desde de Levítico, que sem arrependimento não há verdadeira confissão de pecados. Porque o arrependimento implica em um desejo de mudar de vida, um desejo de não cometer aquele erro mais. O arrependimento está muito ligado a outra palavra que vem aí, a consagração. Então, ainda que isso era um símbolo do que Cristo iria fazer, já se exigia do israelita, daquele que queria se acertar com Deus, o arrependimento.
O sacerdote, representando o adorador, aproximava-se então da bacia, lavava as mãos, indicando assim a vida limpa que devia seguir-se o perdão dos pecados. Ele entrava no lugar santo, passava pelos utensílios sagrados, o candelabro, a mesa do pão, o altar do incenso, ele ia e oferecia a oferta. Uma vez por ano, e apenas uma vez por ano, o sumo sacerdote passava além desse véu e entrava no Santo dos Santos, ou no lugar santíssimo. E aí ele comparecia diante da arca do propiciatório, com o sangue da expiação. Ou seja, a esmagadora maioria dos sacrifícios eram feitos lá no altar do holocausto, fora da tenda, e o sacerdote apresentava eles até no altar do incenso. Só uma vez por ano, no dia do perdão, no dia do Yom Kippur, que ele entrava no Santo dos Santos. O sacerdote, isso é muito importante, não podia consagrar-se a si mesmo. Moisés agia em lugar de Deus nessa situação. Isso é muito interessante, porque hoje tem um monte de gente se auto-intitulando bispo, se auto-intitulando pastor, se auto-intitulando apóstolo, se auto-intitulando pai apóstolo. Só falta alguém falar que é a quarta pessoa da Trindade. E o sacerdote não podia fazer isso. Sempre era o sumo sacerdote, depois que Deus orava, que impôs as mãos sobre ele. O caso da exceção é Moisés que impõe a mão sobre os primeiros sacerdotes, como representante de Deus. Cada sacerdote apresentava o seu corpo em sacrifício vivo por serviço divino, como diz Paulo lá em Romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O sacerdote cultuava a Deus com a sua vida. Toda a sua vida era oferecida a Deus. Em outras passagens, a gente vai ver que ele trabalhava basicamente da idade aí de 20 anos até 50, porque ele trabalhava com coisa pesada, com animal morto, com muita carne, tinha que carregar essas ofertas, ele precisava de um vigor físico grande para isso. Mas a vida dele era consagrada ao Senhor. Todo o seu trabalho era em prol do povo e principalmente para agradar a Deus. Os sacerdotes estavam encarregados dos sacrifícios. Os levitas, quem eram os levitas? Alguém responde, por favor. Os auxiliares? Mas eu quero falar de que povo? Qual a ligação deles com os sacerdotes? Da tribo de Levi, pastor. Isso, eles eram da mesma tribo, eles eram parentes próximos. Eles só não eram da família de Arão, mas eram todos da mesma tribo. E isso é importante a gente lembrar. Quando eu falo, por exemplo, que o pessoal da música precisa ter o mesmo preparo espiritual, a mesma consagração de um pastor, de um presbítero, isso já vem fundamentado desde aqui de Levítico. Eles eram da mesma tribo, eles exerciam funções diferentes, mas todos eles, uma tribo separada para servir no culto, para servir no tabernáculo. Os sacerdotes com a função, vamos colocar assim, entre aspas, um pouco mais íntima com a presença de Deus, mas todos eles estavam envolvidos com o tabernáculo, envolvidos com o culto, envolvidos com a presença de Deus. E hoje, quando o Novo Testamento diz que nós somos sacerdotes do Senhor, todos nós estamos envolvidos com isso. E Deus espera que todos nós tenhamos essa vida de santidade. A mesma santidade que nós temos que exigir dos nossos líderes, dos nossos pastores, dos nossos presbíteros, a mesma devoção, Deus espera de mim e de você, independente de eu ser um sacerdote ou não. Porque nós também, se é que a gente pode dizer assim, eu vou pôr entre aspas, somos todos da mesma tribo. Somos da família de Deus, somos o corpo de Cristo. Temos funções diferentes, mas somos o corpo de Cristo.
E isso é um valor que precisa ser resgatado dentro da igreja. Todos nós precisamos buscar a santificação, todos nós precisamos buscar a edificação na presença de Deus, todos nós precisamos buscar um bom nível de conhecimento da palavra de Deus, de intimidade com Deus, não apenas o pastor e os presbíteros, todos. Então, os levitas eram da mesma família, da mesma tribo, não da mesma família, mas eram irmãos, parentes dos sacerdotes, e eram seus auxiliares. Eles cuidavam do tabernáculo, formavam os coros, eram guias, instrutores no templo, eles trabalhavam para o culto. Eles também trabalhavam para o culto, mas em funções diferentes. Eu não diria secundárias, irmãos. Tudo no culto é importante. Alguém que vai lá e limpa a igreja, diante de Deus, é tão importante quanto o pastor que está levando a palavra. É tudo serviço a Deus. E nós temos que entender isso. Desde o princípio, seja bem-vinda, Raquel. Desde o princípio, a obra do sacerdócio havia evidência de fracasso. Onde tem o ser humano, tem o pecado. Aí o texto de Levítico 10 vai contar o caso de Nadab e Abiú. Os filhos de Arão tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Nadab e Abiú eram os filhos de Arão, então eles eram o quê? Sacerdotes. Eles tinham vamos dizer assim, tinham que ter uma intimidade ainda maior com Deus, e era exigido deles obediência. Capítulo 7, que nós lemos, capítulo 8, nós vamos ver Moisés detalhando e dizendo, tudo foi feito conforme Deus mostrou. Já no próximo capítulo, capítulo 10, você já vê os filhos de Arão desobedecendo, apresentando qualquer coisa a Deus. Eles ofereceram um fogo estranho diante do Senhor, algo que o Senhor não lhes ordenara, e foram imediatamente mortos pelo fogo. Essa ideia de fogo estranho é tudo aquilo que Deus não exigiu. Daqui tem um pouco a ver com aqueles dois princípios que eu falei nas semanas passadas, no princípio regulador de culto e o princípio normativo. Se você observar para Nadab e Abiú, você vai ver que já nessa época o princípio regulador de culto prevalecia. Deus só aceitava no culto aquilo que ele determinou que era para ter no culto. Tinha que ser um fogo específico, e o fogo tinha que arder perante o altar 24 horas, tinha que ter um azeite específico, uma forma específica para fazer esse azeite para o fogo, e uma forma mais específica ainda para fazer o azeite da unção. Não podia ser qualquer azeite, não podia ser qualquer pessoa, não podia ser de qualquer maneira. Da mesma maneira, hoje, Deus não aceita o culto feito de qualquer maneira, não basta ter boa intenção. Alguém já disse por aí que de boa intenção o inferno está cheio, e é verdade. Não basta ter boa intenção, não basta agradar o homem, não basta eu me sentir bem, não basta a igreja se sentir bem. O importante é Deus se sentir bem. Quem tem que aceitar e receber o nosso culto é Deus. Todos nós estamos envolvidos no culto. E a nossa preocupação tem que ser agradar a Deus, fazer tudo conforme o Senhor determinou. Aí a gente vai ver coisas que acontecem muito na Bíblia. Arão se cala diante desse grave erro dos seus filhos, e os demais sacerdotes foram solenemente admoestados a não darem demonstrações de pesar e a continuarem em seus postos. Deus os repreende, não é para ter luto por eles. Eles foram infiéis, não é para ter pesar. A coisa é tão séria que Deus castiga eles com fogo e diz, olha, não lamenta não. Quem está lamentando sou eu, porque eles não me obedeceram. Eu tenho para mim que um dos princípios que a gente precisa resgatar na igreja do século XXI é essa seriedade do culto, essa seriedade de levar as coisas de Deus a sério, com toda a redundância da palavra. Deus leva muito a sério. Nós não podemos nos aproximar de Deus de qualquer maneira. Tem que ser da maneira
que ele escolheu. Os sacerdotes eram os ministros dos sacrifícios que estamos estudando. Cada um deles era uma figura do grande sacrifício de Cristo pelo pecado do mundo. Os sacrifícios de animais já não são necessários, porque todos os sacrifícios se cumpriram em Cristo. E por isso também não há mais necessidade de sacerdotes especiais, como tinha. Cristo é o grande sumo sacerdote do homem. Olha o que diz Hebreus 4,15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, Cristo é o nosso sumo sacerdote. Nós todos temos acesso à presença de Deus, como tais somos chamados de sacerdote. Mas o nosso intercessor diante de Deus é Cristo. Por isso que ele é o nosso mediador diante de Deus. Tudo que pedirdes em meu nome, isso será feito. Jesus estava dizendo de outra maneira, eu sou o sacerdote diante de Deus que representa vocês. Vocês trazem a mim as suas ofertas, as suas necessidades, e eu apresento a Deus. Em outras palavras, era isso que Cristo estava dizendo. Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Paulo deixa isso claro lá em 1 Timóteo 2,5, quando diz, portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Ou seja, só uma pessoa faz a ponte entre o homem e Deus, Cristo Jesus. Cristo é o nosso sumo sacerdote. Chegamos a Deus por meio dele, só por ele. O próprio Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem sacrifício que me aproxima de Deus, não tem oferta, não tem religiosidade, não tem pastor, não tem bispo, não tem presbítero. Ninguém pode me fazer chegar a Deus, só Cristo, só através dele. Como sacrifício, Cristo, ele mesmo estabelece o relacionamento do seu povo com Deus. E como sacerdote, ele sustenta essa posição. Olha o que diz Hebreus 8,6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto ele também, mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Nós agora estamos ligados a Cristo pela aliança de Cristo, a Deus pela aliança de Cristo, e não pelo sacrifício de uma ovelha. As instruções a respeito das ofertas em Levítico apontam para o sacrifício expiatório de Cristo, ou seja, para o sacrifício que Cristo fez no nosso lugar, derramando o seu sangue para expiar, para ocultar o nosso pecado diante de Deus, para perdoar os nossos pecados, para cobrir os nossos pecados. Como o sacrifício das pessoas representava apenas uma remoção temporária dos pecados de Israel, era necessário que fossem continuamente repetidos. Por isso que eles repetiam diariamente. Hoje não há mais necessidade, porque Cristo fez de uma vez por todas. Jesus viveu uma vida perfeita na terra e se apresentou como sacrifício final por toda a humanidade. Jesus era o sacerdote, era a oferta, era o sumo sacerdote, tudo ao mesmo tempo na cruz do Calvário. Paulo vai dizer aos Coríntios que Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Terminamos por aqui. Quero ouvir vocês, perguntas, dúvidas. Eu vou parar porque depois nós vamos entrar nas ofertas. E não dá tempo, são 8 ofertas. Eu quero pincelar elas a partir da semana que vem. Perguntas? Pastor, Oi. só para confirmar, porque eu acho que o senhor falou na lição passada, esses sacrifícios eles eram oferecidos diariamente? Todos os dias tinha sacrifício? Todos os dias tinha sacrifício. Pelo pecado, o holocausto era oferecido diariamente. Porque todo dia o povo pecava. Entendi. Por isso que eu falei que o acampamento era uma carnificina. Você já pensou se eles não limpassem isso direito, o tanto de animais perigosos que ia atrair, o tanto que ia dar mau cheiro, porque sangue... Por isso que talvez, quando fala do holocausto, diz que tinha que ser todo consumido no fogo. Todo dia tinha oferta, todo dia tinha sacrifício,
Todo dia tinha sacrifício por causa do pecado. O holocausto era celebrado diariamente. Oi. O que eu achei interessante também, né, só a questão mesmo que eu aprendi, é que eu não sabia que o sacerdote tinha que, tipo, pegar no pesado. Eu tinha uma ideia de que o sacerdote fazia só o serviço leve, né, de estar intercedendo ali pelo povo. Mas olhando assim, né, da forma que o senhor ensinou, ele tinha que pegar o peso do animal, matar o animal, né, era um serviço pesado, eu não imaginava. Era um serviço pesado, difícil, porque às vezes eles sacrificavam vários animais no mesmo dia, é extremamente desgastante, e aí tinha que pegar esse animal, cortar ele, queimar ele, oferecer como oferta, separar o sangue, carregar esse sangue para levar lá na frente. Era todo esse sacrifício físico, desgaste, além de toda a intercessão, um desgaste físico diário que eles tinham. Por isso que eles se aposentavam muito cedo, né? Tinham uma idade para aposentar. 50 anos. No ano do jubileu, 50 anos. Eu já passei do meu jubileu e não estou aposentado. Uma coisa também a gente vê, pastor, falou dos levitas. Muita gente pensa que levita mexia só com a parte de louvor, né? Que até mesmo hoje muita gente fala assim, não, eu sou levita na igreja. Pensa que é só o bem bom, no coisa, só mexer com louvor. Mas o levita não, ele era um auxiliar, mexia com tudo. Se fosse para limpar, me limpava de coisa, né? Provavelmente quem tirava essas cinzas, quem fazia a limpeza desses lugares eram os levitas. Eram os levitas, né? Então ele fazia tudo. Então aqui, hoje, era levita, fazia de tudo dentro da igreja, de limpar o banheiro, limpar a igreja, ele, e até mesmo a parte do louvor ele fazia tudo. Armar Então, a tenda, desmontar a tenda, carregar a tenda, organizar isso aí, manter organizado, era tudo serviço do levita. Porque hoje tem essa ideia que levita é só mesmo a parte do louvor, né? É uma ideia errada que surgiu, que não tem base bíblica. Entre as muitas coisas, tinham alguns levitas que eram responsáveis pela música. E nem todos, né? Nem todos. Toda a tribo trabalhava. E tinha que trabalhar no pesado. E sem direito à herança. A tribo inteira não tinha herança. Tem esse porém ainda, né? A tribo inteira não tinha direito à terra. E alguém vai dizer assim, isso é injusto. Era por nascimento. Nasceu, é da tribo de Levi, está consagrado para trabalhar o resto da vida na obra do Senhor, sem direito à herança. Isso muda um pouco a nossa perspectiva de hoje. Se a gente entender isso, se a gente entender esses livros do Antigo Testamento, nós vamos valorizar muito mais o culto hoje, nós vamos nos sentir muito mais valorizados a prestar um serviço na casa de Deus, que seja um serviço de lavar o banheiro, de trocar uma torneira, de acender uma luz, de medir a temperatura de alguém. Tudo que está envolvido com o culto era trabalho do levita. De carregar a cadeira, de desmontar a cadeira. Eu acho que eu contei para vocês, quando eu fui em Praia Grande, o que mais me chamou a atenção é que acabou o culto, todo mundo recolhendo as cadeiras, senhoras de 70 anos recolhendo cadeira. Cadeira de plástico, tipo essa nossa, só que não tinha aquela aba de ferro. Amontoava, porque no outro dia era uma quadra de esporte. E ali ia ter atividade para idoso, ali ia ter jogo de vôlei, ali ia ter uma série de coisas. Eram umas 2 ou 3 quadras juntas. Eu achei o máximo aquilo. Ninguém precisou pedir de púlpito, vamos arrecadar, vamos tirar as cadeiras. Já é uma prática tão deles que é automático. Acabou o culto, eles começam a juntar. Todo mundo. Ou seja, todos eram levitas. Mais perguntas? Dúvidas? Curiosidades? Temos alguns minutinhos. O termo que é utilizado de forma incorreta, que o Elbo estava falando sobre os levitas, é tirado porque em algumas passagens diz que eles cantavam, né? Isso. Aqui mesmo no texto que lemos, de Levítico 8, vai dizer que eles são, entre outras coisas, eles cantavam.
Eles também eram responsáveis pelo canto. Eu até na película tem, eu vou mandar para vocês. Então, eles também eram responsáveis por isso. Aí tinha dentre eles alguns, você vai ver ao ler o texto de Levítico, que tinha várias escalas. Era uma coisa muito bem organizada. Por exemplo, o sacerdote tinha as escalas, o sumo sacerdote tinha a escala da época que ele era sumo sacerdote. Tanto é que quando vai falar do ano do jubileu, vai falar da morte do sumo sacerdote. Quando fala lá das cidades de refúgio, o assassino que não foi proposital, que fugiu para a cidade de refúgio, ele tem que ficar lá até a morte do sumo sacerdote. O sumo sacerdote morreu, ele pode sair, não pode ser morto mais. Então havia todo um trabalho em cima disso aí, toda uma ordem. E há muita confusão, porque essas são termos que veio principalmente com o movimento neopentecostal e com a ideia de judaizar a igreja, com a ideia de símbolos judaicos na igreja, do candelabro, do shofar, das festas judaicas. E aí o povo começou a dizer que é levita. Eu nasci dentro da igreja, então isso veio de 80, 90 para cá. Antes disso não existia isso, esse tipo de nomenclatura. E a ideia é uma ideia de status. Eu sou levita. Eu fui levantado para isso. É uma ideia de status, que é uma ideia que não consta na Bíblia. Na verdade, foi para trabalhar, para ralar. Que a ideia da Bíblia é essa. Quem é chamado para trabalhar. Não é chamado para ficar num patamar. E é bom a gente esclarecer isso. Se a gente não estudar esses livros do Antigo Testamento, a pessoa não vai entender isso. Por isso tem tanta gente desinformada. Hoje, por exemplo, quem entende um pouquinho de Bíblia, o outro fala, eu sou levita, você já sabe, ele não conhece muito a Bíblia, ele já está falando algo que ele não sabe. Porque levita é só quem é da tribo de Levi. Eu ia falar isso, se ele falar, tem que perguntar, você é da tribo de Levi? Exatamente. Ninguém é levita, só quem é da tribo de Levi. Agora, nós fomos separados para o culto. Segundo Pedro, 1 de Pedro 2,9, diz que nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real. Então, todo cristão, e é uma dos lemas da reforma, é o sacerdócio universal dos crentes. O que esse lema quer dizer? Todos nós podemos nos chegar a Deus. Na verdade, eu não chego sozinho, eu só chego pela mediação de Cristo, que é o único mediador. Mas eu posso me chegar a Ele. E todos nós fazemos parte da igreja, que é o corpo de Cristo. Então, de certa maneira, todos nós estamos envolvidos com o culto. Nesse sentido, até cabe a palavra levita, no sentido que nós somos chamados para trabalhar para o culto. Mas, igual o pessoal usa, não cabe. Eu não gosto dessas nomenclaturas judaicas, porque elas dão uma ideia errada. Eu gosto muito dos símbolos judaicos. Eu acho o candelabro, a menorá, uma das coisas mais lindas. Gosto muito da estrela de Davi. Mas eu quase não uso essas coisas e nem tenho para não dar uma ideia mística. Mas eu não tenho dificuldade com esses símbolos. Não tenho dificuldade com alguém que tem um colarzinho com uma estrela de Davi. Eu tenho dificuldade se ele não entender o que é aquilo. Aquilo é só um símbolo da nação de Israel. Mais alguma colocação? Nosso tempo já está quase acabando, deve ter uns 2 minutos só. Quer falar, Elbio? Não? Meus irmãos, então nós vamos parar por aqui. Se Deus permitir, semana que vem é que dia, hein? Não, semana que vem nós não vamos ter, dia 24. Dia 24 é Natal, eu vou deixar vocês. De repente, se der para fazer outro dia, eu aviso, tá? Mas com certeza dia 24 e 25 nós não vamos ter, porque eu acho que é o momento da gente ficar com a família e vale a pena a gente fazer isso. Então, na semana que vem, nós não devemos ter o nosso estudo bíblico, a menos que eu consiga gravar e mandar para vocês gravados. Tá? Não dá para a gente ter essa interação, porque eu acho que é um momento de família, a gente precisa orar em família, precisa agradecer a Deus por Cristo em família. Obrigado, Deus abençoe, obrigado pelas orações e que Deus nos abençoe. Fiquem com Deus.